Olá, vamos dar continuidade ao artigo 5º da nossa Constituição. E procurando maximizar o tempo, vamos deixar agora, a partir de hoje, qualquer assunto paralelo. Essas anotações que estão no quadro não são necessariamente para as senhoras e os senhores lerem. Não, por enquanto não. São apenas pequenas anotações que até me auxiliam, caso esqueça de algum ponto, aquela coisa toda. Mas vamos lá. Nós estamos no artigo 5º, né? Direitos e deveres, direitos e garantias, mais conhecido como direitos e garantias individuais e coletivos, ok? São 78 incisos. Hoje nós estamos no inciso 4º. O inciso 4º vai falar que é livre a expressão do pensamento, sendo vedado o anonimato. Muito corriqueiro em provas de faculdade, em concurso, mas também na vida. O que quer dizer? As pessoas podem falar o que desejarem. É expressão de pensamento, é lógico, não é? Questão de ética, questão de moralidade, questão até jurídica. Nós devemos evitar falar aquilo que é inconveniente e inoportuno. No entanto, mesmo inconveniente ou inoportuno, é livre. Podemos falar, podemos xingar, podemos elogiar, podemos até caluniar, difamar, podemos, não devemos, mas podemos. Haverá consequências? Sim. Mesmo porque, o que é que diz a Carta Magna? É livre, a manifestação do pensamento é livre, mas o anonimato é vedado. Isso é muito colocado em prática, principalmente, quando a gente faz, eu vou usar aqui uma linguagem popular, ok? Quando a gente faz uma denúncia, uma representação contra, por exemplo, um servidor público em relação à administração pública. Ali no processo administrativo, quem denunciou tem que colocar lá o nome. Você foi denunciado por fulano, cicrano, beltrano, ok? E vai até mais adiante, né? Tem os detalhes dessa pessoa. Em alguns casos, inclui até o endereço daquela pessoa. Então, porque a própria Constituição diz, se alguém falar algo, vai ter que assumir. Em provas, diz muito, é livre a expressão do pensamento, sendo em alguns casos permitido anonimato. Não. Aí alguém vai e diz, mas espera aí, quando eu faço uma ligação, né, denunciando um delito, um crime, um criminoso no dia a dia, eu preciso me expor, aí é diferente. Você está fazendo uma denunciação para que a partir dali haja uma investigação. Você denunciou, existe algo a ser investigado, mas não existe ainda a figura de nenhum criminoso ou criminosa, não existe a figura de nenhum indiciado ou indiciada, não existe. Agora, caso você diga, eu quero testemunhar contra alguém, e nesse caso, você vai ter sim que se expor. Inclusive, o denunciado ou a denunciada, se quiser, terá direito a uma coisa chamada acariação, que é ficar frente a frente de quem o denuncia. Ah, mas isso é muito perigoso, isso não deveria existir? Deve sim, porque se é perigoso por um lado, é garantidor para todos. Por qual motivo? Se não fosse necessário a pessoa se identificar, qualquer um criaria uma situação constrangedora, caluniosa para qualquer um e ficaria ali escondido. Mas a Constituição garante o anonimato. Já no inciso 5, ele diz assim, é assegurado o direito de resposta, proporcional ao agravo. Além disso, tendo direito à indenização por danos morais, materiais ou à imagem, ok? Então vamos lá. Vamos começar no sentido bem simples. Alguém chega para ti e te xinga, ah, você é filho daquela. Aí você diz, filho daquela é você, tá? Ah, vamos chegar até um pouco de vias de fato, tá? Agora muito cuidado com esses detalhes. Alguém te dá um tapa, você também dá um tapa. Só um exemplo. Eu estou falando exemplos, repito, bem simplórios. Resumindo, vamos colocar, alguém foi na mídia, vamos dizer um canal televisivo, por exemplo, e lá passou 10 minutos te difamando, te caluniando, você terá o direito de resposta naquela mesma emissora, no mesmo horário, pela mesma extensão de tempo.
Alguém falou que você fez isso, aquilo outro de errado, alguém disse que você é isso, aquilo outro. Você foi lá e disse, eu quero o direito de resposta. Você vai ter seu direito de resposta garantido, você vai chegar e querendo se defender ou também acusar. Aí isso vai dar a outra pessoa uma réplica, depois uma tréplica. Não vai. Parou aí. Eu fui lá, saciei-me com a minha defesa, saciei-me com a minha retribuição daquele mal. Ótimo, vamos lá, você fez isso. Mas agora você ainda tem o direito, se quiser, de levar a situação às barras da justiça, exigindo danos materiais, danos morais, danos à imagem. Vamos logo adiantar isso. Danos materiais, você perdeu um contrato, você perdeu um emprego, você perdeu algo com aquilo. Danos morais, você se sentiu totalmente desrespeitado perante as pessoas que te conhecem, em particular sua família e até as que não conhecem, né? E imagem, existem dois tipos de imagem, existe imagem externa e imagem interna. Vamos falar aqui do Osama Bin Laden. Quando se coloca a fotografia do Osama Bin Laden, você imagina logo, esse aí era terrorista, esse aí implantava o mal, as pessoas, mas você observa que quase ninguém viu. Tudo bem, alguém pode ter visto, mas a maioria das pessoas que assim o dizem, não o viram fazer nada. Mas aquela imagem foi, entre aspas, vendida para o mundo daquela forma. Então, mesmo aqueles que nunca conviveram com ele dizia, esse aí fazia o mal, porque a imagem dele ficou deflagrada. E também existe a autoimagem, aquela maneira com a qual eu me vejo, né? Essa autoimagem é perigosa. Eu fui testemunha recentemente de que uma pessoa estava no seu trabalho, chegou lá um cliente e esse cliente começou a falar mal dessa pessoa em relação à cor, em relação à aparência. E aí os donos da loja, os patrões, foi colaborar com aquela situação, uma situação plenamente criminosa. E essa pessoa que estava xingando, não lembro agora se era vendedor ou era vendedora, mas porque eu estava lá, um conflitozinho, tinha várias pessoas, essa pessoa que estava xingando, ela simplesmente, para poder se retratar, disse, não, é só uma brincadeira. Mas não era brincadeira, estava realmente desfazendo, passivo de um processo criminal e também apoiado pelos donos da loja, que também seriam passivos de um processo criminal por danos à imagem da pessoa, né? Então, quando alguém fizer algo contra você, você tem direito de resposta proporcional ao agravo, não pode exagerar. E ainda tem direito a exigir danos. É isso, que podem ser morais, que podem ser materiais, que podem ser a imagem, que pode ter um coletivo também. Ok, vamos agora para o sétimo. O sétimo diz, aliás, o sexto ainda, perdão. É inviolável a liberdade de consciência e de crença. Isso é inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo ainda garantido na forma da lei. Olha que interessante, eu vou pegar aqui a nossa Constituição para fazer questão de ler isso ipsiliter, para que vocês vejam quão é importante no mundo como o nosso, chamado Brasil, essa parte aí do sexto. Por qual motivo? Pelo fato de que o brasileiro é muito agredido nesse ponto. É inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantido na forma da lei a proteção aos locais de culto e sua liturgia. Já falei, né? Tem um barulho no ambiente, normalíssimo. Então, o que acontece? O pessoal critica muito algumas igrejas, que sabemos que exacerbam um pouco, aumentam o volume de suas aparelhagens de som, na pregação, gritam bastante, mas de qualquer maneira o país é laico, mas defende a religiosidade, lógico, né? Que é uma forma de expressão. Então isso é livre, mas é livre dentro da forma da lei. E a questão de crença e consciência? Uma pessoa é da Umbanda, da Quimbanda, da Macumba, evangélico, católico, budista,
não interessa. Todos merecem ser respeitados, nós temos que respeitar essas pessoas. Quando fala que é garantido também a liturgia, fala proclamar aquilo que ali está escrito, e há milênios. E às vezes, quando um padre ou um pastor, estou falando das duas religiões mais difundidas no Brasil, católica, evangélica e católica, um padre ou um pastor comenta alguns pontos que fala, por exemplo, do adultério, que fala, por exemplo, da homossexualidade, que fala, por exemplo, das pessoas que falam mal de outras, e dizem que na Santa Palavra essas pessoas vão aos infernos, não se salvarão. Existem grupos que se sentem ofendidos, e aí nós não estamos entrando no mérito, e esses grupos tentam cercear aquela liberdade de liturgia, mas não pode, porque a nossa Constituição permite. O padre, o pastor, não interessa, não pode dizer que nossas irmãs e irmãos homossexuais, ou até mesmo que cometem aqueles deslizes morais do adultério, devem ser rechaçados, devem ser humilhados, devem ser desprezados. Aí não, isso é até indução ao crime, mesmo porque eles merecem nosso carinho, nosso amor, nosso respeito. Nós sabemos disso. Mas que eu toquei nesse ponto porque existem muitas ações jurídicas tramitando ainda e já tramitadas a respeito disso, ok? Vamos lá, agora sim, a gente vai para o 7º. É assegurado nos termos da lei a prestação de assistência religiosa em entidades civis ou militares de internação coletiva. O que é que acontece? Você está no presídio, no hospital, no quartel de curso de formação e não pode sair durante um certo período, ou porque está preso, ou porque está na formação, ou porque está internado. Você tem sim o direito a uma prestação religiosa. Essa prestação religiosa às vezes é entregue pela própria entidade. No caso das polícias, no caso da Marinha, Exército, Aeronáutica, eles têm os capelães, aquela coisa toda, mas não há uma obrigatoriedade. No entanto, o que é que acontece? Se você está nesses ambientes e quer uma prestação religiosa, você terá direito. Contanto que você não tenha a liberdade de sair. Eu fico 4, 5 dias aqui, 6 dias, mas um dia por semana eu posso sair. Esse direito já pode ser cerceado, tá? A obrigatoriedade é para aqueles que não podem se ausentar. Um exemplo principal são esses 3. Pessoal de curso de formação em algumas entidades militares, por exemplo, que passam meses enclausurado naquela atividade que é necessária, o pessoal que está cerceado de liberdade em prisões e o pessoal ligado a hospitais que, logicamente, por estar impossibilitado de sair do hospital por questão de saúde, eles têm o direito sim. Mas o país é laico, repito, ser laico significa não oficializar a defesa de uma religião. Religião aqui no Brasil não tem nenhuma oficial. Não significa excluí-la. Vamos lá, vamos prosseguir. 8º, ninguém será privado de direitos por motivo de crença religiosa, convicção filosófica ou política. Olha que interessante. Eu vou aqui fazer os exemplos mais populares. Vou aqui me apresentar ao serviço militar obrigatório, Marinha, Exército, Aeronáutica. Chego lá, sou selecionado. Aí chega, vamos dizer aqui, um capitão. O capitão chega e pergunta o seguinte: você foi selecionado e agora vai servir. Aí eu digo: capitão, nós não estamos em tempo de guerra, porque em tempo de guerra as coisas mudam, viu? Estamos em tempo de paz. E eu não quero servir porque eu sou pacifista, eu não gosto de armas. A Constituição me protege sobre isso. Então ele diz: tudo bem, mas só um exemplo. Você não vai servir, mas vai passar um ano, que seria aquele período básico de serviço militar obrigatório, como porteiro de uma escola, num horário que não vai te retirar também de outras atividades. Aí eu digo: não, isso aí está na lei? Tá aqui na lei, só um exemplo. Não estou dizendo que está na lei não, né? Só um exemplo, está na lei. Quem se recusa ao serviço militar obrigatório, foi selecionado, está se recusando, tem que ter essa prestação alternativa. E é para todo mundo, não é só para você não. Aí eu digo: tudo bem, pode até estar na lei, mas nem vou prestar o serviço militar obrigatório e nem vou também fazer essa prestação alternativa. Tudo bem, então pode ir para casa, porque no Brasil proíbe certas coisas, entre eles o trabalho forçado. Pode ir, vá. Ok, me dá minha CDI, me dá minha carteira de dispensa de corporação, porque sem ela eu não vou poder renovar a matrícula em faculdades, eu não vou poder tirar empréstimo, não vou poder entrar em cargo público. Me dá aí, por favor. Negativo. Mas isso aí é uma sanção. É uma sanção
que está parada pela Carta Maior, que é a Constituição. É uma sanção? Sim. Por qual motivo? Porque você se negou a uma prestação a todos imposta e também negou-se a uma prestação alternativa a todos imposta. Não houve nada de pessoalidade e você se negou. Então tem que assumir a consequência. Outro caso também é daqueles que, tendo a obrigatoriedade de votar, não querem votar. Ok, tem que pagar uma multa, ou pelo menos justificar. Nem vou votar, nem pago multa, nem justifico. Aí quando você começar a perder direitos inerentes à cidadania, você vai ter que saber que é por esse motivo, ok? Vamos lá. Agora vamos para o nono. O nono, ele é super polêmico. É livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação. É livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, independentemente de censura ou licença. Bem, de princípio já está dizendo, não diz, porque não existe mais censura e licença, não. Nem porque existe a questão da classificação. Classificação, um filme, por exemplo, é no horário para crianças, ele não pode ter certos tipos de apresentações, tá? Então, é livre, independentemente de censura ou licença. Isso foi maravilhoso para dar liberdade aos nossos artistas, aos nossos pesquisadores, também por aí vai. Mas também abriu as portas para muitas coisas ruins, indutivas à prostituição, indutivas ao preconceito, né? Tinha uns programas aí para jovens, num certo canal de televisão, uma certa emissora nacional, que tinha um programa para jovem, que lá tudo tinha que ser jovem, tudo tinha que ser bonito e tudo tinha que ser rico. O que fosse pobre, o que não fosse bonito e o que não fosse jovem era doente. Lá adultos como pais, tios, era o que a gente chamaria aqui no estado do Ceará, um termo popular, o Zé Doidinha, a Maria Doidinha. Ninguém tinha inteligência, só os jovens, né? Então, era uma forma até de destruir a família brasileira. Por quê? Porque tinha uma certa implantação de preconceito muito grande. E só para finalizar, para não distorcer a aula, era coisa tão interessante, que era tudo tão colorido, mas tão colorido, que em um certo programa deles lá, uma mesa lotada de jujuba, meu Deus do céu, vai encher de formiga, só para ficar colorido. Bem, independentemente aí da produção artística, científica e de comunicação, independente de censura ou licença, o que eu quero deixar como ressalva é isso. É importante? É importante para a expressão artística. Às vezes a gente nem entende, mas no futuro vai entender. Mas, lamentavelmente, também abre as portas para muita coisa, ou muitas coisas agradáveis, ok? Vamos agora para o 10º. São invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito de indenização pelos danos materiais e morais decorrentes. Intimidade, aquilo que é só seu. Vida privada, aquilo que é seu com outras pessoas. A honra também, só que a honra, ela tem também um caráter íntimo e ela tem um caráter externo. Uma pessoa honrada, uma pessoa que cumpre com seus compromissos, uma pessoa que não engana ninguém, que além de viver dentro da lei, vive de bem com a sociedade, né? Não é aquela pessoa emburrada que, além de ser emburrada, ainda é trapaceira. Não, ele diz isso aí bem claro, né? Que é só repetindo aqui, que são invioláveis. Tudo isso aí são invioláveis e ainda é garantido na forma da lei também indenização para quem o macular. Tá certo? Eu não posso chegar para um colega de sala de aula, ou seja, eu estou usando esse exemplo, mas vale para muitos outros, e aí abrir um caderno dele ou dela, pegar nas coisas dele ou dela, mesmo que seja só para olhar, sem uma prévia permissão. Eu não posso adentrar na casa de alguém sem antes pedir, perguntar se posso ou não entrar, porque isso chama-se invasão de... já sei, invasão em domicílio, não necessariamente, porque o caderno não é um domicílio, né? Mas é invasão de privacidade, ok? Nesse ponto. E o 11º na corridinha, porque o tempo já está se exaurindo por este vídeo, diz o quê? A casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador. Fica bem claro, morador, não quer dizer proprietário da casa, se a casa é alugada, não.
A casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, mas tem exceção, salvo flagrante delito, desastre, prestação de socorro. E se for ordem judicial, durante o dia, tá certo? Questão de horas do dia, ninguém vai falar agora, vai ter uma aula oportuna, porque o Brasil ele é gigantesco, horário num local é claro, no outro mesmo o horário é escuro, então ninguém vai falar isso agora não. Mas fica bem claro, a casa é o nosso asilo inviolável, é o nosso lar, é o nosso local onde a gente pode ser nós mesmos, sem preconceito, sem nada, desde que, logicamente, dentro da lei, né? Porque a gente não pode ser nós mesmos fazendo baderna, aquela coisa toda. Então a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador. Mas se for um flagrante delito, está acontecendo um crime, qualquer pessoa pode entrar, invadir e procurar evitar aquele crime, não é só a polícia não. Desastre, qualquer pessoa pode entrar, mesmo quando o morador diga, não quero que você entre, não, você entra assim mesmo, desastre é desastre. Preserva-se o bem maior tutelado que é a vida, tá certo? Flagrante delito, desastre, prestação de socorro, que aí no desastre vai acontecer a mesma coisa, qualquer pessoa pode entrar. Mas se for ordem judicial, somente durante o dia, com ordem judicial. E um detalhe importante, ordem judicial, tá certo? Essa ordem logicamente é prévia. Vamos dizer que o oficial de justiça com a equipe policial entrou durante o dia. E na conversa vai, conversa vem, já é noite. Vai ter obrigação de sair porque é noite? Não, porque a questão é entrar, não é permanecer. Um outro detalhe importante. Vamos dizer que é meia-noite ou da madrugada. Se o morador disser, pode entrar? Pode. Agora, eu sustento uma tese, e essa tese pode ter certeza que não está errada. Vamos dizer que tem um casal, um homem e uma mulher. E o homem é criminoso, só um exemplo. Mas esse crime não foi contra a mulher, fica bem claro. Não está em flagrante delito, de maneira alguma. Aí chega a equipe policial diz, vamos entrar com o oficial de justiça à noite. Aí o homem que está na persecução criminal contra ele diz, não autorizo. E a mulher diz, autorizo. Tem corrente aí de pessoas que dizem o quê? Aí está autorizado. Tá não, viu? Tá não. Por quê? Porque está autorizado é para aquele que tem um interesse maior. E o interesse maior aí é do que está sendo perseguido criminalmente. Tá bom? Mas isso aí é uma parte polêmica que a gente vai explicar nas próximas aulas. Ok? Muito obrigado a todos, fé e honra, e até o próximo vídeo.